sou o Fábio Rodas, cofundador e CEO da Shopper, o maior supermercado 100% online do Brasil. Difícil, hein? Difícil. Cara, eu acho que é tomar porrada de todo lado e continuar. Assim, de todo lado, de todo lado. Eu acho que é isso, assim. E tem mais chance de sucesso se você tiver um bom sócio que, no momento difícil, porque independente do seu entusiasmo, é tanta porrada que, em alguns momentos, seu entusiasmo vai embora e naquele dia ou naquela semana você fala, cara, assim, não vale a pena. E aí você tendo um bom sócio do seu lado, quando você está lá embaixo, ele vem e te puxa. E vice-versa. Às vezes ele vai estar lá embaixo, você vai puxar ele. Então, eu acho que aumenta muito a chance de sucesso para um empreendedor no Brasil, ou em qualquer lugar, se tiver um bom sócio, bons sócios em geral, que te puxam nos momentos difíceis, e os momentos difíceis virão, assim, não adianta. A maioria, na verdade, dos dias são difíceis e não são tão legais, assim. Na verdade, em 2014, eu e a Bruna, que é a cofundadora, a gente trabalhava junto já, né? A gente tinha empreendido um negócio social que existe até hoje, tem um time que faz um baita de um bom trabalho, e a gente estava trabalhando nesse negócio social que a gente tinha começado alguns anos antes, mas ali no final de 2014 nós começamos a olhar para o setor supermercadista e não tem nenhuma história daquelas que a mídia geralmente gosta, né? Que faltou leite na minha casa, eu senti a dor e fui resolver o problema. A verdade é que algo nos incomodava no fato de que nada tinha evoluído nesse setor de forma significativa em gerações. Então, a gente compra de uma forma muito parecida com a que nossos pais compravam e avós, pouca coisa tem evoluído, né? E isso, todo mundo na época, 2014, 15, já tinha um smartphone no bolso, né? Então, já era a realidade para vários setores, essa transformação, né, digital, enfim. E no nosso setor, não. Então, não tinham startups atuando de forma significativa nesse setor. Isso nos incomodou e nós começamos a estudar o setor e quando a gente começou a se aprofundar, a gente viu que o problema era muito maior do que a gente tinha inicialmente a percepção de que seria. Ou seja, então a oportunidade de fazer uma transformação no setor ia ser bem grande, né? Então esse é um pouquinho do mote de como a gente começou. E aí, depois desse início, né? A gente começou a estudar e a gente viu que são vários problemas que fizeram a gente começar a Shopper. O primeiro é que você, enquanto consumidor, compra de forma reativa. Então, para comprar passagem aérea, todo mundo compra com antecedência, né? E passagem aérea é algo que não se repete tanto. Enfim, as pessoas não fazem com tanta frequência. Para comprar itens de consumo básico, a gente espera o item acabar e aí vai comprar. Muitas vezes a gente chega no supermercado e não encontra a marca que a gente gosta de comprar. E tem que pagar o preço que tiver. Com passagem aérea, comparando, né? Você compra antes para garantir um bom preço, para garantir que você vai conseguir uma viagem naquele dia e com aquela companhia que você gosta, né? Aquela marca, enfim. E com produtos não tinha essa opção. Não tinha como ligar para um supermercado e falar, olha, todo mês eu gosto dessa listinha aqui. Garante para mim um estoque disso, eu vou comprar com você na primeira sexta-feira do mês, por exemplo. Não tinha essa opção. É algo, claro, muito estranho, né? Pitoresco, você ligar para o supermercado e passar uma listinha para ele garantir, mas com tecnologia dá para fazer algo parecido para itens básicos, itens que você consome e vai consumir a vida inteira, né? O sabonete, produto de limpeza, itens realmente essenciais ali, que não tem tanta variação. Então, essa foi meio que a provocação inicial. E aí a gente começou a estudar a cadeia de distribuição brasileira. Nós vimos que, assim, em logística, movimentação é custo. Então, a indústria produz um produto, qualquer que seja, um produto de limpeza, um sabonete, por exemplo. Você pegar aquele produto e movimentar do ponto A para o ponto B, depois para o ponto C, depois para o ponto D, você está adicionando custos, né? Porque você precisa de pessoas para fazer essas movimentações. Então, o produto continua sendo o mesmo, só que ele ficou mais caro, porque você fez mais movimentações nele. E o que nós entendemos é que o produto, para chegar no consumidor final, esse modelo tradicional de supermercado, de abastecimento que a gente, enfim, que a grande maioria das pessoas ainda usa para se abastecer.
para o produto chegar na casa do consumidor final, ele tem muitas movimentações desnecessárias. O que eu quero dizer com isso? O produto sai da indústria, centenas de indústrias que produzem os produtos que a gente precisa para o dia a dia, ele vai para um centro de distribuição de uma grande rede. Depois disso, a grande rede leva o produto até a loja física, fica próxima do consumidor final. Depois disso, o consumidor vai buscar aquele produto, vai comprar e ele perde mais tempo, né? E nós pensamos, por que não encurtar essa cadeia? Se a gente eliminar algumas movimentações, a gente reduz custo. Se a gente reduz custo, a gente consegue não só dar a praticidade, né, que as pessoas querem ter em todas as partes da vida delas, né? A gente consegue também dar um preço melhor e entregar praticidade, preço baixo, num país onde acho que preço é algo, né, essencial. Houve uma grande inovação em 1930, que até lá nos Estados Unidos e em todo mundo quase, era a compra por balcão, ou seja, tinha uma pessoa atrás do balcão que pegava os itens para cada consumidor. Isso tem um custo, porque tem que ter uma pessoa, né, por loja, né, pegando o item que cada consumidor quer. Em 1930, criaram nos Estados Unidos um conceito chamado autosserviço. É a pessoa que presta serviço para si mesma, que anda pelos supermercados e compra e passa pelo caixa. Isso chegou no Brasil na década de 60, 70, 80. Demorou mais para se pulverizar, mas se pulverizou, é o supermercado que a gente conhece hoje. Então, essa foi a grande inovação que aconteceu em 1930, demorou mais ali quase 50 anos para se popularizar, pelo menos no Brasil. Depois disso, pouquíssimas coisas mudaram no nosso setor. E o que tem acontecido até é uma terceirização, que as pessoas às vezes confundem com inovação, né? Que é você usar um aplicativo de entrega e pedir para alguém ir até esse supermercado pegar por você o item. E por que eu falo que é uma confusão entre terceirização e inovação? O exemplo que a gente dá é da água há muitos séculos, quando a gente tinha que ir até o poço ou até o lago, o rio, buscar água. Uma solução, se a gente fosse usar a solução que muitas empresas tentam usar, a gente pediria por um aplicativo para alguém buscar água para a gente. É óbvio que essa não é a solução mais eficiente, mais inteligente. A solução, primeiro o aqueduto e depois o encanamento, você gira a torneira, a água está na sua casa, né? Então, é assim que a gente vê. A parte dessas aparentes inovações que surgiram no setor aí nos últimos anos, na verdade, são terceirizações da mesma atividade. A pessoa que vai até a loja por você faz o mesmo trabalho que você faria. Toda a cadeia para trás que trouxe o produto até a gôndola do supermercado, ela é igual e ainda se adiciona um custo em cima daquele preço de gôndola do produto. Ou seja, fica mais ineficiente, fica mais caro. Você está colocando ainda mais trabalho para fazer o produto chegar até a casa da pessoa. Acho que a grande inovação, que seria o equivalente ao encanamento, é o que a gente quer fazer com os produtos de supermercado, que o encanamento fez com a água. Uma inovação seria tirar esses intermediários, esses passos intermediários, e o produto sair da indústria para o nosso centro de distribuição, do nosso centro para a casa do consumidor final. A gente reduz todo o custo da cadeia, reduz o desperdício e consegue, de fato, ter a praticidade e ter o preço baixo para a pessoa. Então, assim, e aí tem muita coisa do que você comentou que eu acho que é super legal, porque todo ano surge uma coisa nova, né? Um caixa de autoatendimento. É uma frase foi atribuída ao Ford. Ele falava que se ele fosse fazer o que os clientes dele pediam, ele teria feito um cavalo mais rápido. Então, a gente tentar deixar a loja, o supermercado mais eficiente, me parece um pouco isso, né? Em vez de criar o carro, né, a gente está tentando deixar o cavalo mais rápido. Será que faz sentido o cavalo? Será que não tem um outro jeito? Então, o seu consumo é muito constante. Se você cria uma ferramenta, que é o que nós estamos tentando fazer, enfim, criamos e estamos tentando difundir isso cada vez mais. Você cria uma ferramenta que ajuda a pessoa a montar aquela lista, depois de uns meses ela começa a calibrar quanto ela coloca de cada item, quanto ela consome, aos poucos ela meio que para de mexer na lista. A lista fica salva. Essa é a nossa compra programada, né? O que a gente começou, depois eu posso contar um pouco dos modelos, mas foi o início da Shopper. Então, a pessoa monta uma lista, vai calibrando, no mês seguinte uma entrega fica pré-agendada para a primeira sexta-feira do mês, por exemplo. O dia que a pessoa seleciona, todo mês tem uma entrega pré-agendada. E o nosso sistema manda lembretes para a pessoa comprar o item antes de acabar. Se ela compra o item antes de acabar, ela nem teve a dor, né, não sentiu a falta do item.
Porque ela comprou antes de acabar, o item não acabou, aí já chegou uma entrega e ela está sempre bem abastecida. Se ela não sente a falta do item, ela não precisa receber super rápido porque ela está comprando antes. E se a gente, enquanto shopper, pode vender para ela antes de acabar, a gente pode ter um prazo de entrega mais longo, ela aceita, está tudo bem, e a gente consegue ser muito mais eficiente. Então, a gente compra dos fabricantes depois que a gente já vendeu, a gente tem muito menos estoque, a gente tem muito menos perda e desperdício. A lógica do supermercado tradicional, ele compra, recebe no CD, leva para a loja, expõe. Depois ele vende. Ou não vende. Quando ele não vende, aquilo vira perda, vai para o lixo. A validade do item, né? Tem item de validade baixa que a taxa de perda é gigantesca. A nossa lógica é o contrário. A gente vende, depois de ter vendido, a gente compra dos fabricantes da indústria, aí a gente recebe o produto, monta o pedido e entrega para o cliente. Então a gente tem uma taxa de perda muito menor, é uma inversão de toda a cadeia, é uma redução dos passos, e aí de fato a gente consegue ser muito mais eficiente do que os outros modelos todos, e a gente deixa o cavalo no passado e começa, enfim, a entrar no carro, no trem, em modelos mais eficientes, pegando a analogia aí. É claro que a loja física vai existir, tá? A gente não é, assim, não é tudo que dá para programar. Você precisa, às vezes você tem uma compra, enfim, você não planejou, né? O seu consumo varia. Só que para aquilo que dá para programar, a gente acha que não faz sentido comprar pela loja física, que é um modelo muito mais custoso do que o nosso modelo. Todos os custos que existem para colocar o produto na gôndola, eles continuam lá. E aí, o que acontece é que vem uma terceira empresa, o supermercado precisa ter sua margem de lucro, né? E cobrar o preço que ele cobra. E aí vem mais uma empresa na ponta, que são os aplicativos de entrega, que vai buscar esse produto, que vai levar para o consumidor, que tem um custo. Essas pessoas não trabalham de graça, elas precisam ser remuneradas, óbvio. E essa terceira empresa, ela também precisa ter sua margem para justificar essa atividade dela. Então, você aumenta o preço. O que aconteceu nos últimos anos, com a abundância de capital, de venture capital, de capital de risco, é que essas empresas gastaram muito dinheiro. Então, elas não cobraram os custos que eles têm para levar esses produtos até os consumidores em poucos minutos, enfim, poucas horas, buscando num supermercado físico. Então, na verdade, tem uma distorção, uma grande distorção no mercado, porque elas estão perdendo dinheiro e gastando dinheiro para não cobrar do cliente. Quando elas começarem a cobrar, em algumas ocasiões, acho que muitos consumidores vão pagar mais caro, vão pagar o custo real de ter uma pessoa fazendo a atividade que você faria, que é indo buscar no supermercado. Tem um custo, é mais caro do que se você mesmo fizer essa atividade. Então, muitas pessoas vão pagar esse custo quando elas começarem a cobrar. Só que eu não sei qual é o tamanho da população no Brasil, que é um país, não é Estados Unidos, né? Não estamos na Europa, não sei qual é o tamanho da população que está disposta a pagar mais caro em sabão em pó, em leite, em papel higiênico, em itens de consumo básicos. Então, assim, eu acho que tem uma grande distorção no mercado pelos subsídios que essas empresas têm feito a esse modelo, pela abundância de capital. O que aconteceu nos últimos meses que a gente está vendo provavelmente um estouro de uma bolha no mundo das startups, aí, de empresas de tecnologia. Então, assim, esse capital fácil e barato, ele já não está mais disponível. Então, acho que o que provavelmente vai acontecer nos próximos anos é que as empresas vão ter que fechar, a conta vai ter que fechar. E aí é provável que, quando eles comecem a cobrar mais caro, os consumidores, né, comecem a usar menos esses serviços, porque realmente ninguém, principalmente no momento de inflação tão alta, né, a gente não quer pagar mais caro em item básico. Se você chegar em qualquer supermercado físico e perguntar para o gerente, para a pessoa que estiver lá, qual que é o teu objetivo, os seus objetivos, enfim, ele vai falar, pô, é vender mais. E ele não está muito preocupado com o fato de que se o vender mais é bom para o cliente dele. E assim, a gente vai exatamente no oposto. Aquele negócio, compre 4 e pague 2, sabe? Leve 4 e pague 2, a gente não tem isso. Cara, você compra o quanto você precisa. Quer comprar o pack? Tudo bem, o preço é o mesmo, o unitário, né? Você compra só o que você precisa. A gente não quer que você compre mais, porque depois isso vai ficar na sua casa, você vai jogar fora o item, que ele vai vencer, ele vai virar desperdício. Você acha que você economiza no momento que você compra, comprando algo que você nem precisa, depois você não vai consumir e vai para o lixo. E no longo prazo, o cliente vai perceber que ele está sendo manipulado. Assim, é ruim para a sociedade, que está gerando desperdício, ponto.
Você deixa o cliente, às vezes, até mais pobre, no sentido de que ele comprou, que não vai usar, então ele tem menos renda disponível para gastar com qualquer outra coisa, e o cliente fica desencantado. Então, a gente não quer vender o máximo, a gente quer vender só o que você precisa. E, é claro, às vezes você vai montar a sua lista e você vai ter que esquecer uma coisa ou outra que a gente acha que provavelmente você precisa. Então, nós vamos falar, olha, você não esqueceu desses itens aqui, mas nunca assim, compra mais do que você precisa, leve 4, pague 2. Não, a gente vai exatamente no oposto. E isso é engraçado. As empresas, elas ficam nessa de, às vezes, maximizar receita, né, coisa do tipo, e esquecem quem que é o chefe, quem que é a pessoa que deveria mandar na empresa, que é o cliente. Não é o CEO, o presidente, os fundadores, não. É o cliente. O cliente, se ele for desencantado, ele gasta o dinheiro dele em outra empresa. Se ele não compra naquela empresa, o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer, não temos que fazer ninguém na empresa. Então, ele demite, né, uma frase até do Sam Walton que fala isso, o cliente demite qualquer um na empresa, até o CEO, simplesmente gastando dinheiro em outro lugar. Então, assim, você precisa pensar no longo prazo, como eu atendo muito bem esse cliente. E não é tentando manipular e vender o que ele não precisa. Então, assim, o modelo de negócio, se é supermercado, se é compra programada, se amanhã a gente tiver que fazer uma impressora 3D, a gente brinca aqui, não que a gente acredite que isso vai acontecer, mas tiver que fazer uma impressora 3D na casa das pessoas, que vai produzir os produtos lá dentro da casa delas, nós vamos fazer. O modelo não é relevante, a gente não é um supermercado, a gente não é um supermercado online ou a compra programada, a gente é um sistema de reabastecimento para as pessoas, independente do modelo que isso venha a ser, a gente não se apega ao modelo, né? Então, acho que esse é um pouco do nosso jeito de pensar e a gente quer construir, no final, um relacionamento com os nossos clientes. Eles vão precisar desses produtos que a gente vende para o resto da vida. Então, uma unidade de medida nossa de sucesso, lá na frente, vai ser quantos clientes nossos são a segunda geração de cliente, a terceira geração. E para você ter esse relacionamento, você precisa ter essa confiança. Então, você não pode manipular o cliente. Em 2015, eu lembro que a gente leu um texto lá no início, as pessoas, pela volta da inflação, 2015 estava um contexto parecido, acho que agora é até pior do que em 2015, mas nós lemos um texto na época, as pessoas os vizinhos se reunindo para comprar junto no atacarejo, né, para comprar em maior quantidade e economizar, e meio que uma retomada da compra mensal, para a pessoa comprar rápido e não esperar a inflação ao longo das semanas, né. Isso foi um contexto ali de quando a gente surgiu, e agora retomou um pouco. Esse contexto de inflação, ele acaba aumentando o ticket médio por compra e as pessoas voltando um pouco mais àquela compra planejada mensal, não quero gastar dinheiro à toa, não vou deixar para comprar depois, deixa eu me organizar um pouco melhor. Então, de certo modo, ele é positivo para um negócio como o nosso, que tem preços de 10% a 12% menores do que os outros supermercados online. Então, a gente tem robôs que capturam o preço dos concorrentes nossos, eles são exibidos para os nossos clientes, sendo mais caro ou mais barato que a gente, não importa, está lá no site para todo mundo ver. E na média, a gente é de 10% a 12% mais barato do que os concorrentes que a gente consegue capturar preço online. Então, a nossa proposta de valor ela fica ainda maior num cenário como o atual. E assim, é claro que com a inflação, vem um time comercial nosso tentando lutar o máximo possível com os fornecedores para atrasar esses aumentos, para segurar, para não deixar de chegar na ponta para o consumidor final, né? E não pela nossa escala a gente tem conseguido fazer isso, porque existem players e redes muito maiores do que a gente, mas mais pelo fato da aposta, assim. Tem vários fornecedores, indústrias que nos acompanham há anos e que viram que a gente consistentemente entregou o que a gente planejou. Nunca muito mais, nunca muito menos. A gente vem um negócio super consistente. Então, isso cria um relacionamento muito bom com várias indústrias. As indústrias não querem ficar dependentes dos poucos grandes varejistas, eles querem novos players para não ficarem dependentes daqueles gigantes. Então, eles veem em nós meio que uma aposta, não é pelo nosso tamanho, mas é pelo propósito, porque, enfim, muitas pessoas que trabalham nas indústrias são clientes e conhecem a questão do encantamento, sabem que é verdade, que isso realmente acontece. Então, a gente tem conseguido atrasar esses aumentos com a indústria meio que junto com a gente, com a indústria nos ajudando nisso. Eu acho que a gente, enquanto país, discute muito a educação, enfim, ensino fundamental, médio
e superior, e acho que o problema ele está antes. Se a criança não teve as condições mínimas para se desenvolver na primeiríssima infância, que é do 0 aos 3 anos, e dali para frente até os 6 anos, na primeira infância como um todo, ela já chega com 7 anos, lá na primeira série, enfim, acho que mudou o nome agora, no primeiro ano, ela já chega lá com uma defasagem gigantesca em relação a todas as outras crianças. Então, acho que o problema acontece antes. E essa defasagem é muito mais difícil a gente resolver o problema a partir dali. O mesmo princípio geralmente funciona para a saúde. Se você deixa o problema aumentar muito, você tem um custo muito maior para resolver. Você tem que atuar logo no início. Para a educação é igual. E, de novo, eu fujo um pouco da minha área de expertise. Enfim, o meu setor é o varejo, mas da época lá que eu ainda estudava economia, né? Queria ser um economista de fato. Eu lembro desses dados todos e, assim, eu acho que o país devia discutir muito mais a primeira infância, que é onde a gente realmente começa a mudar o jogo. E aí, a gente resolve, dá o primeiro passo, resolve a primeira infância. É muito difícil, vai demorar muitos anos para isso acontecer, se a gente tiver um esforço sério para fazer isso. Depois nós vamos para o primeiro ano ali, para a primeira série, né? E aí, daí por diante. E aí depois a gente começa a discutir o ensino superior. Eu acho que é por aí, assim. Eu acho que essa deveria ser a discussão e é triste que não seja. Qual